Chuchuzitos do Papo de Gel, cá estamos para mais uma aula de geografia e eu vou dizer o quê? Que satisfação em termos aí. E a gente vai falar de segunda revolução industrial. Xablau, já apareceu aí do lado a aula que a gente teve aqui no canal sobre a primeira revolução industrial. Sim, tem aula disso também, entre tantos outros assuntos que nós temos aí. E quando a gente está falando da segunda Rev Ind, né? Um apelidinho carinhoso para os íntimos, a gente está pensando numa revolução industrial que vai acontecer ali na finaleira do século XIX, pega a segunda metade do século XIX e início do século XX. Então, ela está acontecendo naqueles países que já vinham no embalo da primeira revolução industrial, só que com um detalhe a mais, um detalhe extra, né? O setor industrial que vai movimentar, que vai girar, vai virar a chave para essa, o que a gente considera hoje a segunda revolução industrial, é a indústria automobilística. Sem sombra de dúvida. Lembra que até agora, até esse momento, basicamente os transportes mais modernos que a gente tinha eram a base de carvão, né? Então era o trem a vapor, barco a vapor. Agora não, agora a gente começa a ter uma indústria automobilística extremamente importante e que vai ganhar força. Chuchuzeira do meu coração, vai ganhar força. Tu imagina o mundo hoje sem veículos movidos a combustão, caminhão, ônibus, carro, motoca, os grandes navios, né, que vão fazer as rotas marítimas comerciais de hoje, aviões, cara, não tem. Então esse setor industrial automobilístico, né, não só automobilístico, mas que vai estar girando em cima do motor a combustão, vai ser fundamental, porque começa a alimentar todo um novo setor industrial. E isso é muito interessante de pensar, tá? Porque no momento que a gente entende que o motor a combustão ele vai revolucionar o sistema de transporte, eu começo a ter uma intensificação do consumo em escala cada vez maior e da produção industrial. Porque agora tu pode produzir mais, porque tu vai conseguir transportar mais rápido, em maior volume, cargas para lugares mais distantes. Xablau, tá? E, sobretudo, essa indústria automobilística ela vai se destacar em alguns países. Quais são esses países? A gente vai falar da Alemanha, né? Então a região ali que a gente tem no Vale do Ruhr, que é a parte oeste da Alemanha, na divisa, na fronteira com a França, uma região extremamente importante. Não esquece, essa área fronteiriça entre Alemanha e França foi uma região extremamente significativa para os interesses de ambos os países, porque ali é a região da Alsácia e Lorena, grandes reservas de carvão mineral. Então uma área de disputas. Se você já viu em história, tu tá ligado que a região de Alsácia e Lorena foi palco de intensos disputas entre França e Alemanha. Claro, né? Prússia na época, né? Mas por quê? Tu tinha ali a base energética da primeira revolução industrial. E agora com o motor a combustão, beleza, né? Não existe mais esse anseio tão grande por carvão, a gente está mudando a fonte energética, mas aquela região meio a oeste da Alemanha, ao longo do Vale do Rio Ruhr, continua sendo importante. A região que a gente chama de Renânia, né, é uma região extremamente importante, porque ali tu já tinha a base industrial alemã vinda da primeira revolução industrial. E aí começa a ter, né, a indústria automobilística ganhando espaço. Em Stuttgart, por exemplo, a gente vai pensar uma cidade extremamente importante que vai dar base a algumas das mais importantes indústrias automobilísticas alemãs. Nos Estados Unidos, mesma lógica, né? A gente está pensando aqui uma nova área industrial nos Estados Unidos. Na primeira revolução industrial, os Estados Unidos ele começa a ter os seus desenvolvimentos aonde? Na parte bem nordeste do país, formando ali um eixo entre Boston, Nova York e tal. Aquela região é o centro industrial estadunidense, beleza? Agora, na segunda revolução industrial, também com a indústria automobilística tendo um papel fundamental, o que acontece? A gente tem uma nova área industrial próxima a essa mais antiga, né? Que é a região que onde a gente vai encontrar Pittsburgh, Detroit, Chicago, onde surge a indústria automobilística estadunidense. E no Japão é a mesma pegada, tá? Então esses carinhas aqui, não só eles, a gente não vai pensar que, olha só, cuidado.
não quero dizer que a segunda revolução industrial se limitou a esses 3 países, tanto que eu coloquei as reticências, tá vendo os 3 pontinhos ali? Quer dizer, outros países também vão viver essa segunda revolução, mas por conta dela ser pautada, sobretudo, ou pautada não, mas centrada, sobretudo na indústria automobilística, esses 3 países vão ter um destaque. Claro, a gente tem a indústria siderúrgica também com uma grande relevância nessa segunda revolução industrial, a indústria química desponta, né, cada vez mais, especialmente a partir, né, da questão do petróleo tendo uma relevância maior para movimentar os motores a combustão, os eletrônicos começam a se destacar também, e claro, e aí o Japão vai ter um papel fundamental nessa parte dos eletrônicos, né? Desde muito cedo o Japão começa a ter um setor industrial voltado para parte elétrica e eletrônica muito forte, certo? E aqui um ponto, Chuchu, que tu tem que estar muito ligado, que é o seguinte, essa segunda revolução industrial, quando eu falei aqui que ela vai do século XIX até o século XX, lembra, ela vai terminar com o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque aí nessa década de 50 do século XX, a gente começa a ter as bases tecnológicas do que a gente vai considerar como a terceira revolução industrial, sacou? Então tu já começa a ter a tecnologia que vai ser desenvolvida, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, vai dar as bases porque vai ser a terceira. Então, mais ou menos ali, década de 40, metade do século XX, a gente tem um término da segunda revolução. E aí o que acontece? Apesar da gente ter esse término, as bases energéticas que vão se fortalecer nessa segunda revolução industrial permanecem, tá? Bem dizer, permanecem até hoje. Algumas mudanças, muda alguma coisa, muda ali, muda aqui, mas basicamente é a mesma. Agora, quando eu penso as fontes de energia em relação à primeira revolução industrial, as alterações são bem emblemáticas. Então olha só, o que a gente está pensando? Agora, o petróleo é uma base energética cada vez mais importante em função da importância do motor a combustão, petróleo. Isso vai levar a uma série de interesses geopolíticos, tá? Importante. E aí, por quê? Chuchu, imagina o seguinte, tu começa a ter esses países que a gente citou, que vão vivenciar, que vão ser o centro da segunda revolução industrial, né? Então Alemanha, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França, enfim, esses caras, eles estão vendo que o petróleo é fundamental, tem petróleo em alguns nos seus territórios, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Tem ali petróleo em grande quantidade, mas mesmo assim o crescimento industrial, o crescimento econômico vai ser tão importante, que vai ser tão intenso, melhor dizendo, que eles começam a buscar petróleo em outras regiões, e aí os olhos se voltam para uma região conhecida nossa, grande produtora de petróleo, Oriente Médio. Tu começa a ter as influências, né, geopolíticas dessas potências sobre países do norte da África, Oriente Médio, riquíssimos em petróleo, para garantir a extração desse recurso e alimentar a sua produção industrial. Entende? Então a ideia de ter o petróleo como um elemento central da economia, da indústria, nesse momento, faz brilhar o olhinho geopolítico das grandes potências. E eles vão começar a catar quais as regiões do mundo que tem grandes produtores de petróleo, grandes produções de petróleo, grandes produções de petróleo, grandes produções de petróleo, e aí tu começa a ter, né, as influências acontecendo ali, manipulações de governo, né, parcerias, e aí tu tá pensando, ainda não é Guerra Fria, mas tu já tem essas questões de influenciar. Na Guerra Fria isso vai se intensificar ainda mais, mas esse é um ponto importante. E o outro que a gente tem aqui é a eletricidade, né? Essa eletricidade, Chuzito, ela vai ser básica, vai ser extremamente importante, porque no momento que a gente tem eletricidade, a gente está retirando um ponto que a gente viu na primeira revolução industrial que era importante, que era a proximidade das fontes geradoras de energia. Um fator locacional que determinava aonde uma indústria se instalava. Na primeira revolução, a gente viu o quê? Não,
as indústrias vão se instalar junto às grandes reservas jazidas carboníferas, porque era muito caro transportar carvão. Então, se a indústria estava junto da reserva de carvão, era mais barato, né? O transporte, porque a distância era pequena, e isso barateava a produção. Pô, perfeito, filezinho, massa. E isso limitava, tu gerava grandes áreas industriais. Aí, se tu não viu a nossa aula sobre a primeira revolução industrial, tu tá comendo mosca, porque ali eu expliquei bem direitinho isso aí, mostrei no mapa onde é que é. Então faz a tua obrigação e vai assistir, e faz a tua outra obrigação também, que é o joinha ali embaixo, tá? Beleza, chuchu. Só que assim, tinha esse fator locacional na primeira revolução industrial. E isso gerou as grandes concentrações industriais do mundo. Aquela região que eu falei dos Estados Unidos, a região Nordeste, vai ser por causa das proximidades das reservas de carvão dos Apalaches, na parte leste dos Estados Unidos. Só que agora, com energia elétrica, né, eletricidade, tu consegue gerar energia elétrica em determinada área e levar essa energia para grandes áreas mais distantes, porque tu tem um sistema de transmissão, de fiação, que permite o transporte de energia para longas distâncias. Aí, não sei se você já reparou, Chuchuzinho, mas a energia ela vai bem rapidinho, né? Então, grandes distâncias não vão ser um problema. A energia ela vai chegar em grande quantidade e rápido. E isso, quando a gente está pensando nessa lógica da eletricidade, inicialmente, a gente vai pensar sobretudo aqui a base de termoelétricas. Então, algumas ainda a partir da queima de carvão mineral, a partir da queima de petróleo, mas também de hidroelétricas. E aí tu vai dizer, mas também tem energia nuclear que começa a aparecer. Tá, beleza, mas a questão nuclear é um pouquinho mais adiante, né? Aí já é século XX. Mas a gente está pensando aqui na segunda metade do século XIX, essas termoelétricas gerando energia elétrica à base da queima de algum elemento, e as hidroelétricas. Show? E aí tu começa a ter uma energia que permite se dispersar. Chuchuzitos, e aqui eu quero só colocar um ponto que eu acho bem massa, que é o seguinte: olha a influência, olha a importância que essa estrutura ela vai levar, porque ela vai gerar uma série de consequências. Essa segunda revolução industrial, ela gera uma série de efeitos. E aí, por exemplo, olha só, o gradual avanço tecnológico do setor de transporte e de energia possibilitou o desenvolvimento, né, então, de novas ou de outras zonas industriais mundo afora. E isso vai se intensificando ao longo do século XX. Tá? Então, novas áreas, seja na Europa, a gente vai ter um Canadá começando a se industrializar, lógico, na área mais próxima com os Estados Unidos. Tu começa a ter uma industrialização, né, um pouco mais lenta, mas começa a acontecer na Austrália. Tu começa a ter alguns países subdesenvolvidos também começando a se industrializar. O Brasil vai dando oi ao setor industrial ali na década de 30 com Getúlio Vargas, que é o início efetivo da industrialização brasileira, né? Então, o mundo começa a vivenciar um outro momento, começa a ter um espraiamento desse setor industrial. A Alemanha, Japão e Estados Unidos configuram-se então como potências industriais. Agora, com a segunda revolução industrial, isso é concretizado, junto à França e sobretudo ao Reino Unido, né? Pioneiro da primeira revolução. Intensifica ainda mais o processo de urbanização, porque tu continua alimentando toda a lógica do êxodo rural, né? Então a ideia de ir para a cidade, onde tu vai ter uma produção rápida, intensa, né? Tu vai ter uma área geradora de grana, que é o setor industrial, um setor secundário cada vez mais forte e que ainda necessita muito de mão de obra humana. Cuidado com isso, Chuchu, não esquece. Tanto na primeira revolução industrial, em boa parte da segunda, há uma necessidade do ser humano operando o setor industrial, trabalhando na indústria. Isso vai mudar consideravelmente na terceira revolução industrial, saca? Que a gente começa a ter na terceira automação, robotização, né? A gente passa até a questão da mecatrônica, que vai liberando gradualmente a mão de obra humana em grandes volumes do setor industrial. E isso vai ter consequências importantes. Mas nesse momento, a gente ainda tem uma importância do ser humano utilizando, né, nas fábricas. Beleza. Beneficiamento do setor agrícola.
beneficiamento do setor agrícola com os avanços do período, sobretudo pela invenção de fertilizantes e máquinas agrícolas. Lembra a indústria química que a gente mencionou, que junto com a automobilística e a de eletrônicos tem um papel fundamental? Olha só, ela começa a aparecer aqui, ela começa a ter um setor que vai gradualmente ganhando espaço, que é o que vai trabalhar com os beneficiamentos do setor agrícola. Então, fertilizantes, agrotóxicos, defensivos agrícolas, que nem o pessoal gosta de chamar defensivo agrícola, agrotóxico, na cara, tá? Enfim, herbicidas, pesticidas e por aí vai. E isso começa a ganhar força. A gente vai ter as máquinas agrícolas, as grandes empresas que vão fazer os primeiros tratores, colheitadeiras movidas a motor a combustão. Então o setor agrícola começa a ganhar um respaldo, começa a aumentar a sua produção. E olha só, o setor agrícola aqui tem um ponto importante. Chuchu, agora o setor rural ele está se tornando um fornecedor cada vez maior de matéria-prima para a indústria. Aquele meio rural, mais tradicional, voltado à subsistência, policultor, está sendo gradualmente abandonado. Agora a lógica é o quê? A lógica é gerar matéria-prima, o setor rural, gerar cada vez mais matéria-prima para que o setor industrial transforme em bens consumíveis. Certo? Então, isso é massa pra caramba. Aplicação dos princípios liberais, tá aqui, né? Beijinho para Adam Smith. Consolidação do capitalismo financeiro, aqui, Chuchu, olha só, quando a gente falou da primeira revolução industrial, na outra aula, a gente falou o seguinte, não, o capitalismo ele entra numa nova fase a partir da primeira revolução, que é o capitalismo industrial. Teve lá o capitalismo comercial, né, no seu início e tal, com a primeira revolução industrial, a gente passa a falar de um capitalismo industrial, ou seja, a indústria é a grande geradora de renda, é o que gera riqueza no mundo. E aqui a gente começa a falar do capitalismo financeiro, que basicamente é o quê? É uma junção entre o setor industrial, olha a indústriazinha assim, ó, feita na hora, poluindo, e o setor, agora não sei se eu vou conseguir fazer direitinho, já tá torto, mas vou fazer aqui, ó. Até com colunas jônicas. Errei. Então aqui, ó, qual é que é o lance? A gente começa a ter uma associação entre a indústria e os bancos. Tá? Então a gente começa a ter essa parceria. Como assim? O setor bancário começa a entender que a indústria tem uma importância muito grande, beleza? E a indústria começa a perceber que ela tem que se expandir. O setor industrial, as grandes indústrias que já existiam, elas começam a perceber, a gente tem que aumentar a nossa produção, mais máquinas, mais partes, mais áreas produtivas, mais áreas fabris, né? Mais fábricas, e a gente precisa de mais grana para isso. Então, as indústrias vão acabar indo aos bancos, pegam os empréstimos, né? Os bancos emprestam dinheiro em grande quantidade para o setor industrial, porque sabem que quanto mais uma indústria cresce, mais ela produz, mais ela vende. O banco vai ganhar esse dinheiro, vai ter o pagamento do empréstimo com juros e vai formando então esse elo entre o setor industrial e o setor financeiro. E aí que a gente começa a falar de um capitalismo financeiro. É essa ligação cada vez mais intrincada entre o setor industrial e empresarial e o setor bancário, tá? Bom, surgem alguns modelos de produção industrial, e aí clássicos, né? A ideia de modelo de produção industrial seria o quê? Tu organizar o teu setor industrial, a tua produção industrial, para não perder tempo, para otimizar a produção, aumentar a tua produtividade, gastar menos, times money, baby, né? É essa a lógica. Então vai surgir ali o Taylorismo, né? O Fordismo, no início do século XX. Não vou aprofundar os dois aqui, a gente tem aula que a gente vai falar sobre os modelos de produção, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Volvismo, a economia circular, tá? Mas é outra aula, tá? Certo? Mas agora é nesse contexto de uma segunda revolução industrial que a gente vai ter o Taylorismo e o Fordismo. E o Fordismo, ó, olha o que eu falei, olha os modelos de produção industrial que a gente tem: Fordismo, Toyotismo, Volvismo, 3 deles, tá? Só peguei 3. Olha o nome. Vem da onde? Olha a relevância do setor automobilístico. Toma na tua cara, tá?
Então é fundamental que tu lembre o seguinte, ó, esses modelos de produção industrial têm como objetivo, tá, a ampliação dos lucros a partir dessa otimização da produção e abastecimento do mercado consumidor, que é cada vez maior, sobretudo da indústria automobilística, sobretudo da indústria química, dos eletrônicos, que são as novidades do mundo industrial. E os consumidores, quanta coisa! A gente quer, vamos comprar, beleza? Bom, e aí volta aqui para um ponto que a gente tinha discutido antes, aqui quando a gente falou do capitalismo financeiro. Aquele setor industrial, aquelas indústrias, as empresas que vão começar a se tornar tão grandes, que elas vão se alimentar dos empréstimos e do vínculo com o setor bancário. Várias empresas aqui vão se tornar grandes conglomerados. Em alguns casos, conglomerados internacionais. Algumas dessas indústrias vão começar a ter um papel fundamental em escala mundial. Elas vão se tornar grandes multinacionais. Tá? Então tu começa a ter empresas que cresceram tanto, que vão se tornar esses conglomerados, vão ter toda uma estrutura de produção, né, e que acabam começando a perceber que o mundo ele é um espaço muito aberto aos seus interesses. Então, lembra, uma multinacional vai ser o quê? É aquela empresa que tem a matriz, a sua sede em um determinado país, geralmente os países mais ricos, e ela espalha filiais para outros países do mundo, né? Atrás do que? Vantagens econômicas. Ou seja, a gente pode considerar mão de obra mais barata, incentivos fiscais, a gente pode considerar, leis ambientais inexistentes ou menos rígidas, a gente pode considerar uma série de fatores que são elementos que vão atrair essas multinacionais a abrir suas fábricas, suas filiais em países diferentes, aumentando o lucro dessa empresa. E claro, para ela fazer isso, ela vai precisar do quê? De empréstimos. Né? Então tu começa a ter exatamente aquele vínculo que a gente falou entre o setor financeiro e o setor industrial. Certo? Beleza? Bom, olha só. E aqui, para a gente terminar com chave de ouro nossa aula, e vamos para os exercícios depois. Volta. Tem um ponto importante aqui que é o seguinte, essa imagem que eu deixei para tu ver, né, como tu já tem linhas de montagem, uma estrutura mais ou menos organizada, e é nesse momento que a gente está falando, por exemplo, do sistema fordista, né, desse primeiro modelo de produção colocado em prática. O Taylorismo, né, dando spoiler de outra aula, ele é um modelo teórico, mas o Fordismo ele vai ser colocado em prática na fábrica da Ford, obviamente. E aí tu tem uma associação, né, muito forte do setor automobilístico, tu tem siderúrgicas, metalúrgicas ganhando força, tanto é que esse momento é considerado a era dos gigantes de metal, né? Então as coisas, o setor industrial produz tudo a partir do ferro, do aço, né? Então é tudo de metal pesado, e isso demanda também uma extração muito grande de recursos naturais, certo? Então tem esses elementos, não é só a questão do petróleo que a gente mencionou antes que vai se tornar as outras regiões do mundo atraentes aos interesses dos grandes potências, mas a questão de matéria-prima como ferro, por exemplo, né? Manganês, bauxita, casterita, estanho, também vão ser importantes. Sem falar toda a parte agrícola, de produção, para a indústria alimentícia e por aí vai. Tá? Então, te liga nesse ponto. Bom, agora sim. Eu coloquei aqui, para a gente ir para os exercícios, algumas organizações daqueles grandes conglomerados que vão aparecendo, vão se formando, se tornando multinacionais. A gente tem essas corporações se organizando de formas diferentes. Então assim, no campo econômico, toda essa revolução, né, ela vai propiciar o surgimento de grandes indústrias e geração de grandes concentrações econômicas. E a gente vai ter a formação de holdings, trusts, cartéis. Ai meu Deus do céu, o que é isso? Já ouviu falar, né? Não adianta falar para mim que não, que sim, que eu sei. Já ouvi falar desses termos aí. O que a gente entende como uma holding? Olha só, basicamente a união de várias empresas, sendo que uma delas administra as outras, tá? Então essas empresas vão sendo compradas, vão se juntando e tal, só que tem uma
que comanda o Paranauê todo. A gente poderia dar um exemplo, que é o grupo Itaúsa. Tá? O grupo Itaúsa, ele basicamente vai ter aqui, né? Ele controla o Banco Itaú, tu já ouviu falar, controla uma marca de fita adesiva chamada Durex, né? Tá? Uma empresa Alpargatas, né? De calçados, e assim vai. E ela vai ter uma série de outras empresas que ela controla. Então todas elas estão, né, subordinadas a uma empresa maior, que é Itaúsa. Então essa estrutura da Itaúsa comandar essas outras indústrias é uma holding, beleza? A gente vai ter uma organização que a gente chama de trust, né? Trust é tu que não lava a louça na tua casa. Trust, que é a fusão. Olha só, aqui é a união de várias empresas, aqui é a fusão, elas se juntam, elas vão se somar, tem duas empresas diferentes e elas vão se tornar uma coisa só. E elas acabam dominando o mercado para obter maior margem de lucro. Então eu posso colocar aqui um exemplo clássico, né, aqui do Brasil, que vai ser a Sadia, tá ligado a Sadia? Né? E ela vai se fundir, eu disse, atenção, com a Perdigão. Tu ainda vai no mercado e vai encontrar a marca Sadia, tu ainda vai encontrar produtos da marca Perdigão, mas elas já sofreram um processo de fusão e elas se tornaram a BR Foods, né? A partir de um processo de fusão. E isso é muito interessante, porque assim, quando tu vai no mercado, tu vai olhar na prateleira e tu vai ver, nossa, que diversidade de produtos. Eu fico entre a Sadia, que com esse valor, com esse preço, ou eu compro um produto da Perdigão? E agora? Estou na dúvida. Chuchu, a dúvida é tua, porque o dinheiro, se tu comprar pela Sadia ou pela Perdigão, vai para BR Foods. Pronto, acabou. Isso é muito legal. A gente acaba tendo a ilusão, né, da liberdade de escolha da mercadoria que a gente quer comprar. Beleza? Olha só, a gente vai ter a formação de cartel, que é ilegal, em vários países, aqui no Brasil é ilegal, né? As empresas concordam, empresas diferentes, tá? Então não é uma associação entre elas, é meio que um acordo meio verbal, concordam em vender produto pelo mesmo preço, tá? Como forma de enfraquecer a concorrência. Isso é muito comum, a gente pode pegar como exemplo postos de gasolina de um determinado local. Tu vai chegar lá e tu vai ver o seguinte, cara, tu vai querer abastecer o carro, tu vai vir no posto X, a gasolina tá, sei lá, o preço da gasolina agora, R$ 5,99. Na minha cidade tá isso. Aí eu vou no posto Y, R$ 5,99. No posto Z, R$ 5,99. No posto A, R$ 5,98. Né? Tipo, é basicamente o mesmo preço. Tu, como consumidor, não é tanto faz, tanto fez. É isso. Essa prática da formação de cartel é legal. Se a gente for pensar numa escala macro, a gente pode pensar, por exemplo, a OPEP. A OPEP é isso, a Organização dos Países de Exportação, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Esses países formam um cartel dos maiores produtores de petróleo do mundo e que vão colocar um valor ali no preço do barril de petróleo. É um cartel. Quando a gente está pensando no Brasil com os postos de gasolina, que eu usei como exemplo, Chuchu, aqueles postos de gasolina estão realizando uma prática ilegal, é proibido, né? Então fica ligado. E quando a gente está trabalhando aqui com outras duas formas de organização, que são os oligopólios, tá? Ou seja, poucas empresas controlam a produção de uma mercadoria. Então a gente pode pensar, como exemplo, o setor de bancos aqui no país. Tu vai ter, né? Mas tem um monte de banco. Não, mas quem controla a bagaça toda é quem? É Itaú, que a gente mencionou antes, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, né? Beleza. Talvez um ou outro ali, mas tipo, esses são os bancos mais importantes que a gente tem no país e que comandam toda a questão. Depois tem os bancos menores, né? De cooperativas e por aí vai. Mas é isso.
Isso é um oligopólio. Tu tem poucas empresas, é que nem quando tu pensa na oligarquia agrária, né, na história do Brasil e tal. É isso, são poucas empresas comandando um setor. E tu não confunde oligopólio, Chuchu, com monopólio. Né? Tu tem uma corporação controlando o mercado, sendo ela estipuladora do preço, já que não é concorrência. Por exemplo, a gente pode pegar aqui no Brasil a Petrobras, certo? Ela já teve um monopólio maior hoje, por exemplo, ela já teve um monopólio da questão não só da extração, que isso ela ainda mantém, né? Mas o monopólio, por exemplo, da revenda de combustível no Brasil. Hoje já não tem mais. Ela já teve o monopólio do refino de petróleo. Hoje já não tem mais. Isso é bom, isso é ruim? A discussão é aberta. Eu diria que seria, na minha opinião, um tanto perigoso abrir mão desse monopólio de um setor tão estratégico quanto o petróleo. Mas enfim, tá? Então, a Petrobras já teve o monopólio do refino, já teve o monopólio da revenda, hoje já está se perdendo isso. Tá? Então, ela vai sendo gradualmente lapidada, né, e vendida. Então, essas 5 estruturas que a gente está vendo aqui são formas que essas empresas muitas vezes encontram nesse cenário internacional econômico de se organizarem. Beleza? Fechamos? Vamos para os exercícios? Tchau! Vamos embora. Primeiro exercício que a gente tem, tá aí, ó, o NESP. Chuchuzito, olha, mapa ruim pra caramba. Ô, dono NESP, 2023 já está na hora de fazer o mapa desse, né? Com uma nitidez, uma resolução melhor. Vamos lá, olha o mapa, tem ali os países em graduação de roxo, tá? Do 1 ao 4, e as coisinhas amarelas ali, 5. Tá bom, tá bom. Considerando a economia mundial, as áreas demarcadas no mapa pelo mundo, me confundi, vou de novo. Acontece. Considerando a economia mundial, as áreas demarcadas no mapa pelo número 5, tá, correspondem às de concentração industrial, concentração de indústrias. Nordeste, Estados Unidos, olha só, lembra que a gente falou? Olha aqui, ó, a região dos Estados Unidos que vai ver a primeira revolução industrial é essa aqui. E depois na segunda, com a indústria automobilística, que eu falei para Detroit, Pittsburgh, né? É aqui, ó, ao sul dos Grandes Lagos, na divisa com o Canadá. Tá, grande área industrial, aqui a gente tem o Vale do Silício, Seattle, né? No centro-norte do México, região de São Paulo, Recôncavo Baiano, aqui África do Sul, leste e sul da Austrália, as zonas econômicas chinesas, Japão, tá? Uma região aqui, né? De Moscou, aqui Europa Ocidental. Ah, beleza, não é letra A, né? 4. Os países com roxo mais escuro correspondem à prática agrícola extensiva. Não. Lembra que é prática agrícola extensiva? É a mais rudimentar, é a mais tradicional, um baixo investimento financeiro, baixa produtividade. Chuchu, não. Se eu fosse colocar país com prática agropecuária extensiva, seriam os roxinhos mais claros aqui, ó. Seria o número 1, não 4. Tchau pra ti. 3. Correspondem à prática de livre comércio. 3. Com esse tom de roxo. Livre comércio. Tipo China, Coreia do Norte. 2. Correspondem às transações de capital especulativo. Só o 2? Os outros não. O que é capital especulativo? Chuchu, não esquece. A gente tem 2 tipos de capital, tá, que circulam pelo mundo, que é o capital produtivo e o capital especulativo. O capital produtivo, deixa eu colocar aqui no cantinho, ó, para não confundir. Produtivo tem a ver com o que a gente falou aqui na aula, tá? Produtivo, ou também chamado de investimento estrangeiro direto, tá? Também tem esse nome aqui, investimento estrangeiro direto. Basicamente é o quê? É o dinheiro que uma empresa, que um setor empresarial, uma corporação, ela investe para abrir uma estrutura fabril em outro país. Lembra que a gente falou das multinacionais? Quando uma multinacional ela abre uma fábrica, sei lá, uma multinacional estadunidense, ela abre uma fábrica aqui no Brasil, tá? Eu fiz o asterisco. Ela vai estar investindo capital produtivo, porque vai ser feita uma fábrica e nessa fábrica vai ser produzido alguma coisa, né? Ou há um investimento estrangeiro direto
para produzir algo, beleza? Esse é o capital produtivo. O capital especulativo, ele faz parte do mundo globalizado, que é o dinheiro, digamos assim, virtual. É o capital virtual, é o capital que circula, né, pela internet. Tu pode considerar como exemplos as criptomoedas, são um exemplo de capital especulativo, né? Tu pode considerar quando tu entra lá num site ali para comprar ações da Bolsa de Valores de Tóquio. Esse dinheiro, né, tu não tem que ir até Tóquio para mostrar assim, ó, abrir tua carteira e comprar as ações. Tu vai fazer tudo isso por aplicativos, né? Isso é capital especulativo, certo? Então só nesses países com o número 2 não tem nem lógica, né? Número 1, roxinho mais claro, vai pegar alguns países mais pobres aqui, né? Tá, beleza? Correspondem aos acordos de caráter protecionista. Cara, não, né? A ideia de um acordo de caráter protecionista é proteger a tua economia, certo? Quem tem políticas protecionistas hoje, vem desenvolvendo muitas políticas desse tipo, Estados Unidos. Tá? Então, realmente aqui o Nesp, beleza, letra A, apesar do mapa, letra A. Número 2, olha só, sobre as revoluções industriais, gostei. Sobre as revoluções industriais, assinale o que for correto. Vamos lá. Somatório, adoro somatório. Bota matemática na questão e já começa a me dar o desespero. 1. A primeira revolução industrial, nossa outra aula, com origens do Reino Unido, país pioneiro, fechou? É marcada pelo uso de máquinas a vapor a partir do século XVIII. Tá bom, beleza. 1, ok. 2. Relacionada aos satélites, computadores e cabos de fibra ótica, a terceira, é outra aula, né? Industrial data da segunda metade do século XX. Beleza, a gente viu que a segunda revolução ela termina ali na meiuca do século XX, depois vem a terceira, ok, satélites, computadores, show, 2 verdadeira. 4. Já no final do século XIX, aula de hoje, e no início do século XX, segunda, o petróleo e a eletricidade foram energias responsáveis pela segunda. Perfeito. Já somamos aqui 5. Não. Não, nada a ver. 4, 5, 6, 7. 8. Que vergonha. 8. Não é possível haver Não é possível haver novas revoluções industriais depois da chegada da terceira. Cara, só um pouquinho. Tu tá ligado que a gente já tá na quarta revolução industrial, né? Entende isso? Como assim? Depois da chegada da terceira? Como não pode? Visto que o avanço tecnológico atingiu o seu ápice com a eventual evolução da informática e dos microprocessadores e da robótica. Tá, não. 16. Surgiu na segunda revolução industrial, a que a gente falou hoje, nessa aula, o Fordismo, que foi um método empregado a fim de que o operário desempenhasse o trabalho mais repetitivo e mecânico, famosa esteira mecânica, né? O filme do Chaplin retrata bem isso. Na nossa aula sobre modelos de produção industrial a gente vai falar disso, adaptando-se ao ritmo das máquinas para aumentar o lucro da indústria. Pô, perfeito. Então, errado aqui só a 8, então dá 16 mais 4 dá 10, mais 3 dá 15. Brincando. 13. Não! 23. Chuchuzitos, questão de somatório não dá. Me desestabiliza, altera meus chakras, desalinha meus chakras. Olha só, vamos lá. Questão 3, Unichuchu, Universidade do Futuro. Essa aqui já está na 7ª Revolução Industrial, apesar de ter uma questão um pouco antiga, mas aceita Pix. Então leia o texto abaixo. A Bayer se converteu nessa quinta-feira em líder mundial de sementes, fertilizantes e pesticidas após concluir a compra por 63 bilhões de dólares da americana Monsanto, famosa Monsanto. E aí o grupo farmacêutico, a Bayer, né, farmacêutico e agroquímico alemão, tá lá, fez comprou ali a Monsanto. Olha só, a Bayer, ela faz o remédio e o veneno, fica ligado. No ano passado, a empresa norte-americana Dow Chemical fundiu-se, vou até colocar aqui no marca-texto, tá? Com a sua compatriota DuPont. E a chinesa China comprou a empresa suíça Syngenta por 43 bilhões de dólares.
Suas operações que preocuparam ambientalistas. Duas operações, perdão, que preocuparam ambientalistas. Repara só, Chuchu, fica ligado. Os 3 novos clusters do ponto, China, Syngenta e Bayer, vão controlar mais de 60% do mercado de sementes e agroquímicos. Irão fornecer quase todos os organismos geneticamente modificados, popularmente chamados de transgênicos, e terão a maioria das patentes sobre as plantas. Destacou no ano passado a Fundação Heinrich Bull, próximo aos ecologistas alemães. E aí, olha só a pergunta. A fusão. Chuchuzeira do meu coração, mas olha só, fusão. Já sabe, já marca a resposta, né? Já sabe que tem que marcar, né? Falou em fusão, só tem uma alternativa, mas vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho direito. A fusão entre gigantes produtores de insumos para a produção agrícola pode gerar prejuízos para os produtores rurais brasileiros, pois diminui a concorrência e influi diretamente os preços dos produtos, prática conhecida como cartel? Não. Holding? Não. Bom, just in time, basicamente é o que? É a produção de acordo com a demanda. O setor empresarial industrial vai produzir de acordo com a demanda daquele produto. Dumping é a forma, é uma medida ilegal de tu vender um produto abaixo do preço de fábrica para acabar com a concorrência. Então tu barateia o máximo do produto, tá? Tu vende ele abaixo do tu teve custo para produzir, tu quebra a concorrência e aí depois tu tomou conta do mercado, só tem tu como produtor, tá? Não, né? E sobrou o trust, ou melhor, trust, que basicamente é o resultado da fusão de 2 ou mais empresas. Tá aí. Pô, barbadinha, hein? Barbadinha. Esse vestibular tem que fazer, hein, Chuchu? Olha aí, Universidade do Futuro. Última questão, FUVEST 2017. Com base na tabela, é correto afirmar, dá uma olhadinha na tabela, níveis per capita de industrialização, massa, de 1750, pega a primeira revolução, até 1913. Beleza. Reino Unido em 1900, igual a 100, tá a referência. Aí tu tem aqui países selecionados, Alemanha, Bélgica, China, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Itália, Japão, Reino Unido, Rússia. Pô, não colocaram o Brasil ali, que sacanagem. Tá vendo que o Brasil não tinha indústria nenhuma em 1750, né? Tá, vamos ver aqui, vamos pegar o Reino Unido. Eu vou marcar o Reino Unido como a referência que eles deram na questão. Opa, deixa eu pegar aqui. Ó. Ah, porca miséria. Em amarelo. Reino Unido, tá? Era o que mais tinha empresas aqui, né? Maior taxa per capita de industrialização estava no Reino Unido. Aqui em 1800 continua no Reino Unido. 1860, coisa séria. Também mantém aqui uma hegemonia. 1913, tá? Olha aqui e vamos pegar aqui, ó. Quem é que passou? Safadinho. Te ligou? E olha que os outros também vão vir com tudo, né? Então tu já tem aqui os Estados Unidos, ó, tendo um crescimento bem significativo da sua produção industrial nesse momento. Então vamos lá. Letra A. A industrialização acelerada da Alemanha, a industrialização acelerada não foi acelerada, né? E dos Estados Unidos ocorreu durante a primeira Revolução Industrial. Tá. Mantendo-se relativamente inalterada durante a segunda. Chuchu, olha só. Se a gente for pensar, esse momento aqui, ó, até aqui mais ou menos, né, é primeira Revolução Industrial e aqui já é segunda Revolução Industrial. Como é que eu vou dizer que na Alemanha e nos Estados Unidos ficou inalterada? Olha só, mantendo-se inalterada durante a segunda Revolução Industrial. Olha a segunda aqui, ó, da Alemanha, né? No começo dela e no, sei lá, quase final da segunda Revolução Industrial. Inalterada? Olha os Estados Unidos. Mesma lógica. Não, né? Tchau pra ti. B. Os países do sul e do leste europeu apresentaram níveis de industrialização equivalentes aos dos países do norte da Europa. Peraí, então vamos ver quem é que está no sul e leste da Europa. Vamos pegar aqui uma caneta, vamos de verde, tá? Então, Itália, tá? Itália no sul da Europa. Tem mais alguém aqui? Espanha, pode colocar, tá?
apresentaram níveis de industrialização equivalentes aos dos países do norte da Europa e dos Estados Unidos. Cara, a Espanha está equivalente a Reino Unido e Estados Unidos? Não, né? Itália está equivalente? Não, né? Então, tchau para ti. C. A primeira revolução industrial teve por epicentro, olha só, olha aí, tá ligado epicentro? Termo que a gente vai usar em geomorfologia relativa a terremotos? Então tá. O Reino Unido, acompanhando em menor grau pela Bélgica, vamos ver aqui onde é que está a Bélgica, está aqui no segundo lugar, ó, 9, 10, o índice, né? Nível per capita de industrialização 10, 16, 28, 64, foi ficando para trás da Bélgica, mas foi acompanhando, tá? Ambas mantendo níveis elevados durante a segunda Revolução Industrial. A Bélgica mantém um nível elevado? Mantém. Não no mesmo padrão do Reino Unido nem dos Estados Unidos, mas mantém um padrão elevado. Cara, tá maior que da Alemanha, por exemplo. Então é só ser aqui. Legal. D. Os níveis de industrialização verificados na Ásia. Vamos pegar aqui a Ásia, vamos colocar em azul aqui para a gente conseguir identificar. Então, quem é que tem aqui na Ásia? Vem só Japão e Índia. Né? Rússia, parte europeia, parte asiática, vamos considerar a Índia e o Japão. Os níveis de industrialização verificados na Ásia em meados do século XVIII, ou seja, primeira Revolução Industrial no início aqui, ó, acompanharam o movimento geral de industrialização do Atlântico Norte. Tá? 7-7, ocorrido na segunda metade do século XIX. Segunda metade do século XIX é aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Acompanharam? Chuchu, olha só a Índia. Não acompanhou, ela caiu, ela foi decaindo. Tá vendo? O Japão até tudo bem, vou dizer que acompanhou, né? Ficou estável e depois deu teve uma elevação. Mas a Índia, ó, ladeira abaixo. Então, acompanharam não seria o termo certo. Letra E, o Japão se destacou como o país asiático de mais rápida industrialização no curso da primeira Revolução Industrial, perdendo força, no entanto, durante a segunda. Olha só, se destacou como um país asiático de mais rápida industrialização na primeira. Como assim? Tá vendo ali na tabela 6,6? Não, né? E depois, olha só, perdendo força na segunda. Não perdeu força, ganhou, né? Bem o contrário, não se destacou na primeira, ganhou força nesse embalo do início da segunda Revolução Industrial. Então, realmente, nossa resposta correta é letra E. Não é não, é a letra C. Tá? Chuchuzinho, letra C, matamos aí essa nossa quarta questão. Feitoria? Bom, foi um prazer tê-los aqui, espero que tenham curtido. Dúvidas, coloca aí nos comentários, faz a tua parte, dá o teu... Tá bom? E nos encontramos numa próxima aula, já apareceram aí nos vídeos se tu quiser olhar, né? Para complementar isso aqui. E um beijo nessa tua mão cheia de calos, do trabalho árduo da indústria, e até a próxima aula.